professora, eu queria que a senhora falasse um pouco dessa experiência que a senhora teve na SUDEM, nessa questão do programa de bolsa para estudantes de graduação de uma forma geral. Se a senhora pudesse centrar um pouco nos estudantes de engenharia. Certo. Veja, primeiro um pouco o contexto do Nordeste naquela época, né? O Banco do Nordeste trouxe aqui um economista chamado Hans Singer, e ele fez uma análise do Nordeste naquele momento, né, que é pós-Revolução Cubana. E ele disse que o Nordeste era um caldeirão prestes a explodir. Então, acho que o contexto do Nordeste naquela época era muito especial, né? Você tinha uma crise importante na Zona da Mata. O que estava acontecendo ali é que, com o bloqueio americano a Cuba, os Estados Unidos passou a comprar açúcar no Nordeste, que era a área produtora mais perto. E na Zona da Mata, que é a zona que produz cana, começou a acontecer um processo que a gente chama de fome de terra. O aumento da produção precisava de mais área para plantar cana. E os antigos escravos liberados, no caso do Nordeste, uma parte deles se transformou em morador dentro das grandes unidades de produção de cana. E nesse momento que precisava mais terra, os proprietários procuraram tirar essa população para ocupar com cana. E a população foi jogada na beira das cidades, das pequenas cidades da Zona da Mata. Então tinha um processo de proletarização dos afrodescendentes, né? E isso gerava uma tensão social muito grande na Zona da Mata. Por outro lado, o movimento sindical na Zona da Mata tinha se fortalecido e as ligas camponesas, lideradas por Francisco Julião, também tinham uma presença muito importante. Então, a Zona da Mata ela vivia uma tensão muito forte social com a organização política, né? Não era uma crise amorfa, era uma crise com mobilização política. No sertão, 58, 59, foi mais uma vez um período de grande seca. Então, a área semiárida em torno de Recife sofria esse problema. E mais uma vez tem uma grande seca, e toda grande seca, aquela massa de pequenos produtores sertanejos não consegue plantar no tempo, portanto não colhe, e como ele não tem acúmulo das safras anteriores, ele fica na miséria. E aí toda vez tem que acontecer as frentes de emergência, né? Além do mais, Juscelino tinha feito a Rio Bahia. E depois da Rio Bahia, as mercadorias do Sudeste começam a chegar no Nordeste e a competir com as daqui. E um dos segmentos que estava sofrendo muito com essa competição era o têxtil. E também Recife sempre foi um polo têxtil importante, né? E aí, finais dos anos 40, os anos 50, principalmente pós-Juscelino, e começo dos anos 60, a chamada crise têxtil estava muito intensa também. Você tinha uma espécie de quebradeira das empresas que aqui no Nordeste eram tecnologicamente mais atrasadas do que a têxtil do Sudeste. E a estrada tinha reduzido o custo de transporte. Então você tinha uma crise têxtil importante. A SUDEM, depois que foi criada, fez um programa de modernização da têxtil do Nordeste que reduziu a metade o número de operários. Então foi um programa e só escapou quem se modernizou. Quem não se modernizou, fechou, né? Então, Recife sempre foi um centro cultural importante do Nordeste. Muitos
estudantes de outros estados vinham estudar no Recife. A Faculdade de Engenharia tem mais de 100 anos, a Faculdade de Direito tem mais de 100 anos. Então ela tem uma história de ser um polo educacional importante na região. Então, você imagina uma cidade que era polo educacional cercada de tanta crise. Então, as forças progressistas tinham ganho a prefeitura do Recife, a Frente Popular. Uma pessoa talvez interessante para entrevistar era o Dr. Pelópidas da Silveira, que era o prefeito, que depois foi sucedido por Miguel Arraes, e que é engenheiro também, e era professor da Faculdade de Direito. Então, a ambiência que os universitários viviam era uma ambiência de uma cidade, coração de uma área imersa numa tensão social muito forte, né? Não é à toa que a estudantada era politizada. E Recife é assim até hoje, porque como a desigualdade social aqui é muito forte, é difícil você não se politizar, você não se tocar com a realidade social que está no seu entorno, né? E a Faculdade de Engenharia, ela teve uma presença importante na vida social da região, né? Junto com outras faculdades, como Medicina, Direito, também, né? Que eu tentei situar. A Sudene surge nesse contexto. Aí, quando você olha para fora do Nordeste, era o período da industrialização pesada no Brasil, concentrada no Sudeste. Então, você tinha um país com uma região com grande tensão social e uma região com um dinamismo industrial fantástico, que era o Sudeste. Então, aí também, né, nessa passagem que é criada a Sudene. A Sudene é criada em dezembro de 59. E na Sudene, primeiro ela nasce não só de uma decisão de Juscelino, ela nasce também desse caldeirão social que tinha aqui. Havia uma mobilização da igreja, por exemplo, muito importante. A Sudene, então, ela nasce de dois processos. Desse processo de efervescência política da região, na eleição para governador que houve no final do período Juscelino, a maioria dos governadores dos estados do Nordeste eram governadores de oposição. O de Sergipe, o de Pernambuco, Arraes tinha passado de prefeito para governador, né? Então, o governador de Sergipe também era uma pessoa de esquerda. Então, você tinha uma poluição política na região muito forte. E a Sudene nasce daí, né, dessa conjuntura onde tinha um clamor na região por mudanças, um sentimento de que o dinamismo industrial não chegava aqui e a comparação com o dinamismo do Sudeste. Quando ela nasce, ela estrutura primeiro três grandes departamentos. Um que era o Departamento de Recursos Naturais, para estudar o que existia de recurso natural na região que não era conhecido. Não se sabia, por exemplo, onde é que tinha água no Nordeste, onde é que tinha água subterrânea. E a Sudene mapeou tudo isso. Então, o Departamento de Recursos Naturais da Sudene era muito forte. E o segundo muito forte era o Departamento de Infraestrutura, porque os dois primeiros planos diretores da Sudene, 80 e tantos por cento do dinheiro foi para energia e transporte, que era uma pré-condição para você ter indústria. Não tem indústria na região se não tiver acessibilidade e não tiver energia, né? Então ele era um departamento muito forte também. E o terceiro era o Departamento de Recursos Humanos. E é nele que você estrutura um programa de formação de quadros, porque essa também era uma deficiência da região. A região não tinha quadros profissionais, técnicos, em carreiras que são muito importantes para o desenvolvimento. Então ela não tinha hidrólogo, não tinha engenheiro de minas, não tinha geólogo,
não tinha economista, não tinha sociólogo, não tinha engenheiro, uma dimensão suficiente, agrônomos, né, para o que a Sudene achava que devia existir numa região que quisesse se desenvolver. Então, eles estruturaram programas de formação de quadros. Formação de quadros para a própria Sudene, formação de quadros para os governos estaduais e formação de quadros em geral, para dotar a região, as empresas que surgiriam na região, terem à disposição uma mão de obra mais qualificada. O curso como engenharia de Minas, geologia, nasce praticamente junto com a Sudene. Junto com ela. Existia a escola, mas é por aí. Então a Sudene ela foi um estímulo, né? Porque ela tinha essa preocupação e o Departamento de Recursos Humanos era muito prestigiado por Celso Furtado. O diretor do departamento era Nailton Santos, na época. Isso favorecia o crescimento então isso estimulava muito a juventude, né? A juventude, de um lado, politizada, nesse contexto que eu lhe falei, e aí surge uma instituição com uma imagem reformista importante, porque a expectativa é que ela vinha para mudar, né? E que lança um conjunto de ações para mobilizar essa juventude. Então, por exemplo, os quadros internos da Sudene, a política de contratação era muito interessante, porque ele Celso Furtado trouxe profissionais muito experientes para dirigir a instituição, tanto que quando houve a ditadura, o golpe, todos os diretores da Sudene que saíram se transformaram em consultores internacionais. Então era gente de primeiro nível internacional, né? E ela juntava a experiência e a competência dessas pessoas com a garra e a juventude da moçada, né? Então o processo de entrada na Sudene era muito interessante. Ela fazia um chamamento na região, geralmente recém-formados, se inscreviam nesse primeiro momento do concurso. Ela fazia uma primeira triagem ali, depois os que passavam na primeira etapa ela levava para um curso de especialização em desenvolvimento econômico. E aí ela formava quadros multidisciplinares, porque a mesma turma tinha engenheiro, economista, sociólogo, agrônomo, entendeu? E todos eles recebiam um curso que era dado pela CEPAL, que era um curso de desenvolvimento econômico. A pessoa passa aqui em Recife, não, era dado no Nordeste todo. Tinha turmas na Bahia, turmas em Recife, turmas em Natal. O curso circulava, entendeu? E quem passava nesse curso, que era um curso de especialização intensivo, você já era remunerado para estudar, né? E os melhores qualificados ela contratava. Então, por mérito a entrada, né? Não tinha bilhetinho, não tinha influência política. Então as pessoas entravam se sentindo valorizadas numa instituição que tinha uma imagem para a juventude da época muito positiva, porque ela era uma esperança de transformação da realidade social da região, né? Para completar, pagava muito bem. Os padrões salariais da Sudene eram acima da média, muito acima da média dos padrões dos governos estaduais, das empresas. Era parecido com você trabalhar na Petrobras ou no Banco do Brasil, em alguns lugares, né? Era sinal também de prestígio e de boa remuneração.